Bom, hoje é sexta, é dia do Seu Direito com a doutora Emília Correia. Vinhetinha no ar, por favor, gente. E ela já está com a gente. Doutora Emília, seja sempre muito bem-vinda, minha querida. Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde. A gente estava rindo aqui falando uma coisa que ele achou engraçado, né? Divertindo, né, doutora Emília? Vamos lá então, querida, para a primeira pergunta. Emília Correia está com a gente, Gabriela Maria Porto Dantas. Meu pai não deixou bens, só dívidas. Agora, eu tenho que fazer inventário? Boa pergunta, doutora. Olha, Gabriela, que coisa interessante e como é importante essa pergunta, sabe? Porque tem gente que deixa bens e não faz inventário, depois dá uma confusão, porque para dividir tem que ter inventário. Mas quando não se tem bens, também é necessário, sabe por quê? Deixou só dívidas. Bem, então os herdeiros têm que deixar claro no inventário que não há bens, inventário negativo, sabe por quê? Porque senão, se deixar bens, com os bens você paga as dívidas. E se não deixar, você tem que declarar que não deixou. E aí as dívidas dele vai ficar para lá, entendeu? Mas se tiver bens, os bens vão pagar as dívidas. E se não tiver bens e tiver cobrança, você tem que provar que não havia bens. E aí isso acaba salvando as famílias, né? Que o que partiu deixou dívidas nesse caso. Senão complica, né, doutor? Complica, a prova vai ser um inventário vai embora, negativo. Vai embora e deixa a coisa aí. Ivo Moraes, Aruana, quero doar um imóvel ao meu filho, mas não quero que ele venda o bem. Tem como? Olha, Ivo, olha outra pergunta interessante essa, olha. Muitas vezes você quer dar de presente a um filho uma casa pelas dificuldades que ele está vivendo, seja lá o que for, mas ele não é muito bem controlado, né, na administração dos seus bens. Aí você dá, pensando que está ajudando, daqui a pouco ele está vendendo para pagar dívidas, daqui a pouco ele está sem casa de novo. Aí você pode, para beneficiar, seja lá quem for, fazer até foi venda ou doação? Nem doação, doutora. Pronto, a doação, fazer essa doação e colocar uma cláusula lá de inalienabilidade. Significa o quê? Não pode vender. Por um determinado período ou de forma permanente, né? Ou de forma permanente, mas é importante que se faça. Maravilha. A próxima pergunta, por gentileza, sem identificação, eu digo sempre, você não tem problema nenhum. Eu estou brigando demais com meu marido e não estou suportando. Se eu sair de casa, será abandono do lar? Tá aí uma ótima pergunta também, doutora. Uma ótima pergunta. Tem gente, Serginho, que fica lá, tem mulheres que ficam pensando que vai perder os seus direitos em relação àquele bem, àquela casa, aquilo que adquiriu, né? Antes dava essa conotação, hoje não mais. Você pode sim deixar a casa, né? Logicamente, você não vai sumir do mapa, apenas vai sair muitas vezes para se proteger de uma possível violência doméstica que você está sofrendo, ou porque simplesmente você não quer mais continuar ali e você pode sair. O interessante disso é que você depois vai regularizar essa situação, né? Discutir a questão de um divórcio ou de qualquer outra coisa, mas não perde o seu direito de forma alguma. E não suporte nada, né, doutora? De jeito nenhum. Principalmente violência doméstica. Tem gente que se submete por causa disso. Com esse receio é importante a gente esclarecer. Não perca seus direitos e sempre se esclareça, né, doutora? Com certeza, perfeito. Ok. Cleane Souza de São Conrado. Meu padrasto me criou. Eu tenho o direito de receber parte da herança deixada por ele? Também muito importante a pergunta. Olha, Cleane, então, deixa eu te contar uma coisa. O código diz que os herdeiros são ascendentes e descendentes, ou seja, os filhos que foram devidamente registrados. Como você foi um filho, digamos assim, na linguagem de antes, criado como se fosse filho, mas não tem nada que deixe isso registrado, possivelmente você não vai ter direito, mas tem sempre um mais no direito, né? Mas se ele deixar, por exemplo, um testamento ali dizendo que quer deixar para você X, você tem direito. Outra coisa, pode também se declarar um filho socioafetivo, um filho que foi criado por causa da afetividade, que gerou isso. Se seu o padrasto, por exemplo, tiver condição de fazer isso antes de partir, é interessante. Ou testamento, ou deixar isso muito claro
claro, ou até mesmo depois se entrar com uma ação para comprovar essa questão da afetividade, e aí sim pode ser reconhecido. Mas se não tiver nada disso, não teria direito, não. E o que chama bastante atenção é que no direito, os detalhes, doutora, é que muda fazem tudo. toda a diferença. O cenário muda completamente. Tudo. Isso é interessante, a gente já observa, né? Jorge Macedo, Impropriar. Meu apartamento ainda não foi entregue. Eu tenho obrigação de pagar o IPTU, Jorge? Jorge, essa questão aí, você compra um bem, você compra uma casa, um imóvel, a construtora não entrega e às vezes quer que você em determinado momento já pague o IPTU. Ou até o condomínio, né? Dependendo. Não deve, a lei protege, a lei diz que somente na entrega oficial dessa chave, a partir desse momento, comprovadamente, você passa a ter a obrigação de pagar o condomínio, de pagar o IPTU. Antes disso, só quem tem que fazer isso é a construtora, tá? Então, é bom que a construtora também reveja isso sempre, porque às vezes fica cobrando, né? Porque não cabe essa cobrança. Eu já te conheço tão bem que quando você começa, eu sei quando você vai terminar. É curioso. Esse é o time. Estou sabendo quando você está se encaminhando para o final. E cada dia aqui tem um jeito, tem uma energia. Um time, né? Às vezes é um pouco mais rápido. Essa é a dinâmica do programa de televisão ao vivo, por isso que é tão bom. Mas eu já sei quando você está alinhavando. Opa, ela já está fechando, eu já estou aqui a postos. Isso é bom. Isso é sintonia. É o equilíbrio, a sintonia finíssima. Doutora Emília, só lembrando, @Emília Correia Oficial. Isso, Emília Correia Oficial. Amanhã tem Café com Emília. Sim. Tá? Amanhã tem Café com Emília de 7 às 8. Eu conto com você. A gente tem esse bate-papo. Ele apareceu lá sábado. No sábado. E qualquer hora dessa a gente vai fazer surpresa. Então, mas o seguinte, tem mais uma perguntinha aqui. Tem? Pintou uma agora. Vamos então só para a gente aproveitar. Vamos Acabou lá. de chegar a Carla Nunes do Marivan. Meu pai quer vender um imóvel para um dos filhos. Isso é possível e legal? Olha só, Carla. Olha, Carla, é possível, mas os outros filhos, o cônjuge, né, a companheira, vai ter que concordar com isso, né? Por quê? Porque às vezes pai, mãe, quer beneficiar, aí acaba tentando burlar, a gente vende e não está vendendo, e os outros filhos têm um direito futuro prejudicado, que seria o direito de herança, né? Então, aí, se os outros filhos concordarem, se a esposa concordar, dá para fazer. E a Marley veio te assistir ao vivo aqui. Marley linda! Tá vendo? Emília, então, @Emília Correia Oficial. Eu estive no sábado passado lá. Foi ótimo, ele passou rapidinho no Café com Emília, todo mundo gostou. Foi sensacional. E lembrando também o nosso podcast. Inclusive o nosso podcast dessa semana vai ser hoje, às 19 horas, com a professora Melissa. A partir das 7 horas da noite, imperdível. Emília, um beijo para você. Outro. Até segunda-feira, Se Deus minha quiser. querida. Tchau, tchau. Valeu, querido.